Igreja, você que está em casa também, boa noite. Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor para louvar e engrandecer o nome dEle. Vamos estar orando por aquelas pessoas, nós já temos uma lista e eu coloquei aqui algumas pessoas para nós estarmos intercedendo com mais fervor a favor da vida delas. Primeiro é o Junão, é o Júnior de Uberlândia, é um intercessor, um irmão muito querido lá de Uberlândia, e ele está com Covid e está carecendo, pedindo as nossas orações. O Mateus da Keila, eu até perguntei para ela como ele estava, de manhã ele não veio porque não estava se sentindo bem, e ela não tinha me respondido. A Cidinha, continuarmos orando por ela. O Wagner, da Brasil, que já foi dessa igreja. O seu Nelson, da Geranita, e o Miro, que está com uma dor de estômago. Então, mesmo sentados, nós vamos orar. E se você conhece uma pessoa que precisa de oração, você aí mesmo pode mencionar o nome dessa pessoa, e nós vamos orar. Feche os seus olhos então, que nós vamos clamar. Pai querido, obrigada, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Obrigada, Deus, porque por causa do teu filho, por causa do sangue do teu filho, por causa do nome do teu filho, ó Deus, o Senhor pode curar, o Senhor pode agir, o Senhor pode restaurar. E nesse momento nós clamamos agora por essas pessoas. São teus filhos, ó Deus, estão passando por uma situação muito delicada, mas a tua palavra diz que o anjo do Senhor assiste cada um deles. Pedimos para que o Senhor possa estar trazendo o refrigério, o consolo, a cura, a restauração, e que mesmo, ó Deus, que eles estejam longe, que a palavra do Senhor possa ser ministrada na vida desses irmãos. Pedimos, ó Deus, por boas notícias. Lembramos também da Ivandira, que se o Senhor permitir, amanhã, Deus, ela possa sair do hospital. Pedimos pelo Emerson, que está acompanhando a sua mãe. Em nome do Senhor Jesus, clamamos, ó Pai, para que o Senhor possa sustentar cada um deles, e que eles possam vir glorificar o teu nome, agradecendo pela tua bondade, pelo teu favor, por cada um deles, pois é no nome de Jesus que nós oramos, amém. Queridos, eu esqueci de falar, vamos continuar orando pela Ivandira. Ela fez a cirurgia. O Emerson me disse hoje que provavelmente ela vai sair amanhã. Eles estão agora esperando o resultado da biópsia para saber o que é. Mas vamos estar intercedendo por ela e pelo Emerson também. Deus abençoe. As ofertas. Você que trouxe os seus dízimos, as suas ofertas, o Rogério vai estar lá atrás recebendo. Quero também avisar a todos que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos nessa noite, que a palavra possa falar profundamente ao seu coração. Amém. Ei. Boa noite, igreja. A paz, amém? Uma alegria muito grande ter a oportunidade, uma vez mais, de compartilhar a palavra do Senhor. Vamos orar uma vez mais. Eu gosto de que a igreja ore junto, então eu queria te pedir para que você pudesse repetir uma oração comigo, amém? Repete assim: Senhor Jesus, nesta noite, abre os meus ouvidos e o meu coração para ouvir aquilo que vem do Senhor e ganhar raiz em meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria só comunicar à igreja. Eu e a Lorena, nós estendemos a nossa passagem um mês mais, e este mês está se concluindo, e amanhã nós estaremos regressando ao México.
Eu acho que dessa vez vai mesmo, né? Porque da outra vez a gente orou aqui, despediu e ficamos. Mas eu acho que dessa vez realmente nós estaremos partindo. Graças a Deus a nossa cidade lá deu uma baixada, nós estávamos no risco máximo, agora nós estamos no moderado alto, e que isso já facilita bastante as coisas. E nós tivemos casos na nossa base, e o que eu acho muito interessante é porque estava todo mundo fechado. Quando a cidade entrou em lockdown, o orfanato fechou por completo, e aí apareceu um sintominha lá, e a gente foi fazer um teste, e a gente tinha descoberto que 5 das nossas crianças já tinham pegado Covid, e assim estava. Mas graças a Deus todo mundo lá passou bem. Foram 5 crianças e 6 ou 7 obreiros que servem lá com a gente, que passou por essa situação. Graças a Deus todos estão bem, graças a Deus a situação já está bem controlada lá, e nós vamos poder voltar, né? E eu acho que a principal notícia é que nós viemos em 3 e estamos voltando em 4. Eu fui bem discipulado pelo pastor Rafael, mas pastor, fica aqui. A gente está muito feliz. Nós fomos pegos de surpresa, né? Eu acho que ninguém planeja um outro filho assim tão rápido. Mas nós estamos muito contentes, muito felizes. E a Dani falou uma coisa hoje pra gente aqui, e foi justamente o que Deus falou conosco, né? Se Ele cuidou do primeiro, vai cuidar do segundo, e fica tranquilo que se Ele enviou, Ele não enviou para ser maldição, mas Ele enviou para ser bênção nas nossas vidas. E aí muitas das perguntas que vêm é: e aí, agora com o segundo filho, acabou o México, vai ficar de vez? A gente orou e Deus foi muito claro que Ele chamou a nossa família. Então não é um chamado meu e da Lorena. Vai ser muito difícil, com certeza. O fato de estarmos longe, ter 2 bebês praticamente, mas nós estamos em paz, sabendo que o Senhor vai cuidar do que for necessário. Eu estava contando para o meu pai hoje de um compromisso que eu e a Lorena fez, e eu expondo aqui para a igreja, porque até algo que a gente vai comentar um pouquinho na palavra. Eu falei com a Lorena, nós fizemos um combinado que a partir do momento que se alguma coisa estivesse ultrapassando os limites da nossa família, se o ministério estivesse interferindo na nossa família, nós iríamos abrir mão, porque a família era o nosso primeiro ministério. Então assim, nós estamos bem tranquilos. O medo eu acho que vai vir mais para frente, mas nós estamos em paz, e eu queria desde já convidar você como igreja para estar orando com a gente, tá? E é em cima disso, de algumas coisas, que Deus veio falando comigo durante essas últimas 2, 3 semanas principalmente, e eu queria compartilhar isso com vocês como igreja. Nós já temos a Cecília, e essa semana passada nós descobrimos que este bebê que vem é um menino. Então nós vamos ter um casalzinho. Só que aí eu virei para Lorena um pouco assustado e falei assim: Lorena, eu acho que eu não sei criar um homem. Eu fiquei com medo de, tipo assim, meu Deus, eu tenho que criar um homem, né? E por que veio esse medo? Porque eu sou um homem, e eu sei que ele vai precisar se espelhar muito mais em mim, e isso me deu um pouco assim de medo, me deu um pouco de susto, e eu perguntei assim: meu Deus, o que eu vou deixar para este rapaz que está nascendo? E eu falo rapaz porque a gente ainda não sabe o nome. O que vai deixar para esse menininho que está vindo aí? O que eu vou deixar para Cecília? E essas coisas começaram a martelar na minha cabeça, e eu comecei a pensar assim: o quão importante é que nós como cristãos, e principalmente nós como pais, aprendamos a discipular gerações. E eu fico feliz porque a gente não está, essa palavra não tem nada a ver exclusivamente para pais, mas ela é para jovens, para famílias, pais, mães, avós, seja quem for.
e entender a importância de discipular uma geração, ela faz parte da caminhada nossa como cristão, porque nós somos multigeracionais. Se você olhar para a nossa igreja, nós vemos uma riqueza geracional aqui. Então tem gente desde bebês, crianças, jovens, adultos, senhores que congregam juntos, fazem parte de um corpo, fazem parte de uma comunhão. E eu fiquei pensando muito nisso, porque eu fiquei tão assustado de pensar assim: poxa, agora eu sou determinante para a criação de um homem. Eu sei que eu sou muito importante para a vida da Cecília, mas agora eu preciso ensinar, eu já estava preocupado lá na frente, ensinar essa criança a ser um homem de verdade, assumir responsabilidades, ser trabalhador, ser honesto, ser generoso. E eu ficava me perguntando assim: o que eu tenho de legado para deixar para os meus filhos hoje? Talvez essa pergunta está vindo muito cedo na minha cabeça, mas graças a Deus que veio, porque isso me faz atentar que é desde já que a Cecília precisa entender e ver, e o outro rapazinho que vem, entender e ver o que é importante dentro da minha casa, que é inegociável, que ele vai olhar e vai falar assim: isso daqui é da minha família e não tem como abrirmos mão. Servir ao Senhor é indiscutível dentro da minha casa. O culto é indiscutível dentro da minha casa. Claro, a Bíblia fala que você precisa ensinar a criança no caminho que se deve andar. Mas eu vou falar uma coisinha assim, que é uma opinião própria, tá? Eu acho que muitos de nós vamos ensinar o caminho que nós devemos ensinar o caminho que a criança deve andar. E esse caminho vai estar marcado nela. Vai estar marcado como algo vivo. Infelizmente ou felizmente, ela, em seu crescimento, ela vai ter o livre-arbítrio. E ela vai escolher. Ela vai ter o poder de escolha. Isso é indiscutível. Então, às vezes a gente olha e pensa assim: nossa, por que fulano de tal, filho de tal, não está dentro da igreja? Não, é uma escolha. É uma escolha que o filho fez. Eu vejo tantos casais de missionários que os filhos odeiam missões. É tão difícil falar que é culpa dos pais, que os pais não deixaram um legado. Mas enfim, o que eu quero dizer é que eu vou batalhar por algum legado na minha casa. Eu quero batalhar. Quando a Cecília for grande, adulta, que ela escolha o caminho que ela quer andar. Mas eu quero falar isso com você agora e te perguntar: qual legado você está deixando para a sua família? E mais do que sua família, eu quero trazer isso também para nós como igreja, como ministério. Qual legado nós estamos passando para as gerações seguintes? Talvez alguém que não seja o seu pai e sua mãe está impactando sua vida diariamente. Sabe, eu tenho um testemunho muito claro, que é do seu Celso. O seu Celso impactou minha vida demais. Eu tinha 11, 12 anos, eu sentava lá no escritório do seu Celso enquanto o carro estava arrumando e ficava escutando daquele homem algumas coisas. E ele não sabe o quanto isso fez diferença na minha vida. Então ele, de certa forma, ele me ajudou a discipular uma geração que era muito mais nova que ele. Eu não lembro qual que é a nossa diferença de idade, mas o seu Celso tem idade para ser nas pressas que meu pai e minha mãe teve, na idade para ser meus bisa quase, né? Mas aí, ele impactou muito a minha vida. Ele não tinha essa obrigação, ele nunca teve essa obrigação, mas ele fez isso por mim, e ele discipulava uma geração. Eu queria que a gente abrisse a Bíblia e visse alguns exemplos de pessoas que discipularam geração, seja para o bem ou seja para o mal. E eu queria que a gente refletisse um pouquinho nisso. Amém? Então vamos começar com um exemplo bom. Abre sua Bíblia em Timóteo, 2 Timóteo 1:5.
Então, 2 Timóteo 1:5. Vamos ver o exemplo de Timóteo. Timóteo é um exemplo muito bom, que teve a palavra de Deus instruída a ele desde criança. Olha o que a Bíblia fala de Timóteo. 2 Timóteo 1:5 diz assim, que lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você, Timóteo. E aí outro versículo em 2 Timóteo 3, o 14 e o 15 diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em quem acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a sua infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha só que incrível, Timóteo, ele veio de um legado deixado desde a sua avó Lóide, que passou para sua mãe Eunice, que era visível na vida de Timóteo. Então, desde a infância, Timóteo via, ouvia e seguia os ensinamentos de Cristo. Esses ensinamentos que vinham desde a sua família. E é interessante ver Paulo falando assim, esses ensinamentos que vejo em você se assemelha ao que vejo em sua avó Lóide e também em sua mãe Eunice. É um legado que foi deixado. Para a vida de Timóteo, e fez a diferença, meu irmão. Fez a diferença em quem era Timóteo hoje. Fez a diferença na caminhada dele na época. E isso é impactante quando nós vemos uma família deixando um legado. Mas nós também temos maus exemplos. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis. 2 Reis 20. Vamos ler a história de um rei, chamado Ezequias. Vamos ler aqui primeiramente do versículo 1 ao 11. Deixa esse texto aberto num cantinho ou de alguma forma, tá? A gente vai voltar nele outras vezes. 2 Reis 20, versículo 1 diz assim, por este tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa. Repete comigo: ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos seus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor, e acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: pegue uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá ao Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que ela retroceda 10 graus? E Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Ok, vamos parar por aqui. Então nós tínhamos um rei
que se chamava Ezequias. Foi um homem reto e justo perante o Senhor. Mas aí veio a palavra pelo profeta Isaías dizendo que ele iria morrer. Só que antes dessa palavra, que afirmando que ele iria morrer, Isaías fez uma declaração para Ezequias. E a declaração que foi feita foi: Rei Ezequias, põe tua casa em ordem. Põe tua casa em ordem, que amanhã que você morrerá, né? Põe sua casa em ordem, que você morrerá. E essa põe sua casa em ordem geralmente levanta um pouco de discussão. Que aspecto estava sendo tratado com o rei Ezequias? Alguns falam que era sobre o ministério, que ele precisava acertar o povo de Israel, o seu reinado. Outros falam que era a sua vida de fé. E eu queria trazer uma outra visão aqui para essa palavra, porque eu não vejo muito bem que isso foi de fé. Eu estava escutando e lendo sobre isso, e realmente não faz muito sentido que esse homem, ele precisava acertar a sua vida espiritual. Olha que homem de fé é esse, que recebe uma palavra que vai morrer, põe-se a orar, pedindo mais tempo ao Senhor, e ele recebe mais tempo do Senhor. Deus, não deixe eu morrer agora, por favor, me dê mais tempo de vida. Vem o profeta outra vez e diz assim: ok, 15 anos mais, você tem um bônus. E esse homem, a fé desse homem não para por aí. Ele vira para o profeta e ainda fala assim: me dá um sinal, eu quero um sinal de que o Senhor vai me curar. Beleza, qual é o sinal que você quer? Você quer que a sombra anda um pouquinho para frente ou a sombra anda um pouquinho para trás? Ele, com toda a fé que ele tem, ele ainda quer que a sombra anda para trás. Meu Deus do céu, esse homem, na verdade, ele era admirável em sua fé. Ele queria que o sol parasse ou desse 2 passinhos atrás, para que provasse a ele que ele ia ser curado. E o pior de tudo é que Deus fez. O pior é que aconteceu. E se você vê, mas isso pode ser em relação ao reinado de Israel, tudo bem, mas olha o que ele fala. Ele fala assim: eu andei segundo os seus caminhos, eu fui reto, eu fui justo, eu fiz aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Então, meu irmão, só me sobrou um pensamento, que quando o Senhor fala para Ezequias colocar a casa dele em ordem, ele sim estava se referindo à casa dele, à família dele. Ezequias, olha para dentro da sua família, que o negócio lá está tenso. Ezequias, olha para os seus filhos, olha para a sua casa. Você precisa colocar um legado dentro da sua casa. Você precisa deixar algo dentro da sua casa. E por que eu tenho essa segurança de afirmar isso? Porque se você ler um pouquinho mais à frente, o que vem depois de Ezequias para reinar é um rei que se chama Manassés. E Manassés é considerado um dos piores reis de Israel. Um dos homens que andou mais desvirtuado, da forma mais possível que possa, era este rei, Manassés. E o que é de pior é que Manassés não trouxe só a maldição para a vida dele, mas trouxe maldição para a vida e para o povo de Israel. Olha só, vamos lá em Jeremias, rapidinho. Deixa esse texto aberto aí e abre comigo em Jeremias. Jeremias 15, no versículo 4, diz assim, acharam? 15:4. Farei deles um objeto de espanto para todos os reis da terra, por causa de tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. O Jeremias é conhecido como um profeta que profetiza maldições. Tantas coisas ruins que este homem estava profetizando, justamente porque ele estava vivendo em um tempo do rei Manassés, um dos piores reis que poderia ter.
E você sabe o que é interessante? Que se você seguir um pouquinho mais à frente, você vai ver lá no versículo, vamos ver aqui, no capítulo 21, diz que Manassés, no versículo 1, diz que Manassés tinha quantos anos quando começou a reinar? Manassés tinha 12 anos ao começar a reinar. Espera aí, quantos anos Ezequias ganhou de bônus? 15. O homem recebe um bônus de 15 anos da sua vida, recebe uma ordem da parte do Senhor, coloca a sua casa em ordem, e ele falha com um filho que vem 3 anos depois do mandamento do Senhor para ele. Ezequias, ele realmente foi um homem reto. Ezequias realmente fez coisas que eram da vontade do Senhor, mas Ezequias não perseguiu o que era mais importante, que era deixar um legado. Ezequias não perseguiu o que realmente precisava ser perseguido, que era deixar um legado. Na verdade, se nós pararmos e ver um pouco das histórias dos reis, quase ninguém dos reis conseguiu gerar no seu filho o que tinha no seu coração de retidão ao Senhor. Então é quase que um rei bom, um rei mau, um rei bom, um rei mau. E isso é triste, porque os reis, o pessoal, o povo de Israel não estava preocupando com uma das coisas que eram mais importantes, que eram deixar algo para os filhos, deixar um legado. E olha só o que acontece com a vida de Ezequias, olha só a falha da vida de Ezequias. Vamos ler aqui, seguindo o capítulo 20, do versículo 15 agora. 2 Reis, capítulo 20, no versículo 15 agora, tá? Lendo ainda sobre a vida de Ezequias. Entendemos o porquê o Senhor deu uma ordem de arruma sua casa, Ezequias. Mas olha como Ezequias tratou esse bônus que ele recebeu. Isaías perguntou, vamos ler a partir desse versículo, e aí a gente vai explicando um pouquinho mais. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo que há no meu palácio. Não houve nada dos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virá dias em que tudo o que houver no seu palácio, isso é, tudo o que os seus pais juntaram, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos nos palácios do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Meu Deus, olha só o que está acontecendo. Ezequias recebe o bônus de 15 anos mais. Dentro deste bônus ele recebe a ordem. Qual que é a ordem, igreja? Coloca em ordem tua casa. E aí, dentro desses 15 anos, ele recebe a visita de alguns mensageiros da Babilônia. E quando ele recebe as visitas desse mensageiro da Babilônia, o que ele faz? Vem cá, deixa eu mostrar todas as riquezas do meu reino. E anda com ele. A Bíblia fala que eles andam sobre os palácios e tal, e tudo isso. E então vem Isaías outra vez. Isaías vem outra vez e diz que ia receber essa palavra da parte do Senhor. Ninguém. Mas você sabe o que Ezequias teve a coragem, a audácia de fazer? Boa essa palavra, Isaías, obrigado, boa. Boa essa palavra, porque isso quer dizer que eu ainda viverei em paz e em segurança. Ezequias falhou. Ezequias falhou porque ele só estava pensando nele mesmo. E você pensar em si mesmo,
apenas em si mesmo, nunca deixa legado. Uma pessoa que pensa só em si mesmo não deixa legado para ninguém. A maldição viria sobre a casa de Ezequias. Olha só, a geração dele seria cortada ali, os filhos dele não poderiam se reproduzir. Ali era o stop da vida e da geração de Ezequias. Depois de você, como se deve fazer? E depois que eu li essa história e entendi um pouquinho mais sobre Ezequias, me deu pavor, porque eu não posso agora pensar só em mim. Igreja, se você é pai e mãe, se você é solteiro, se você não, você tem um ciclo de pessoas à sua volta, e se você parar e olhar por aqueles que estão à sua volta, você vai entender que existem pessoas que estão olhando para você o tempo inteiro. E talvez são crianças, são adolescentes, são jovens que te vê e vai de alguma forma espelhar no que você faz, no que você ensina. Nós temos uma responsabilidade enorme de moldar a igreja do futuro. Ela começa, claro, dentro da sua casa, mas ela está presente em todos os momentos. Porque quando eu quero trazer essa palavra, e ela começou no meu coração, exatamente pelo fato da minha família estar sendo formada, e eu quero deixar um legado para eles. Eu quero discipular esses que vêm. Mas o Senhor foi um pouquinho mais além comigo e me disse assim: e ministerialmente, você tem discipulado aqueles que vêm depois de você? Ou você tem vivido somente para si mesmo, em si mesmo, e que a outra geração descubra o que Deus quer para eles? É assim que muitos ministérios se afundam. É assim que muitas coisas se complicam. Gente, ninguém tem nenhuma bênção de Matusalém, de viver 900 e tantos anos aqui. Se você não trabalhar aqueles que vêm depois de você, uma hora ou outra, a sua vida ou a sua história, ela é interrompida. Quantas empresas grandes, que tinham muita riqueza, você conhece, que quando o pai morre, o filho não consegue tocar, 2, 3 anos depois, a empresa quebra? Quantos que você conhece? Isso é falta de legado. E nós precisamos começar a entender e a deixar legado aqui dentro da igreja também. Você tem um papel fundamental dentro da sua casa, e por favor, olhe para o seu filho, olhe para aqueles que estão à sua volta. Você precisa estar atento a eles. O que você tem deixado de herança? O que se você faltar, ou quando vier a sua morte, você vier a faltar, o que seus filhos vão carregar de você que ninguém mais tem? Ontem foi uma menina uma amiga da família lá em casa, que ela é filha de um amigo do meu pai, que é o João Pereira, que era um amigo muito próximo da família, e ele era um dos homens mais generosos que eu conheci. E eu vi a filha dele ontem falando assim: nossa, Kels, você lembra que meu pai era assim, 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 assado? Eu acho que é a coisa que a gente nunca vai poder mudar na nossa família. Se eu sei que eu quero deixar ele feliz, ou se eu sei que eu queria ver ele feliz, é ajudar umas outras pessoas. Isso é legado. Isso é algo que alguém trabalhou e deixou para uma outra geração. Geralmente a gente observa essas coisas só quando a pessoa vem a faltar ou morrer, infelizmente. Mas na verdade, a gente precisa começar isso desde já. Sabe quem vai plantar o amor à palavra nos seus filhos ou nas gerações que venham depois de você? É você. E vai plantar isso fazendo, não simplesmente falando. Filho, você precisa ler a palavra do Senhor. Uai, pai, eu nunca vi o Senhor lendo.
Não serve. E assim é também dentro do nosso ministério. Igreja, se nós queremos ver uma igreja que vai continuar caminhando, nós precisamos começar a entender que as gerações aqui dentro, elas precisam estar conectadas. As gerações aqui dentro, elas precisam começar a caminhar em uma doutrina ou em algo que é deixado para nós. E isso é muito importante, porque ninguém aqui, como eu falei, tem um espírito de Matusalém e vai estar 900 anos para estar aqui. No meu lugar, eu preciso entender que eu não vou estar para sempre no México, e o Senhor já falou isso claramente comigo. Mas e aí, você vai lá, Diego, vai ficar 2, 4, 6, 10 anos, e depois que você sair de lá, acabou? Morreu o que você fazia? Não, se isso acontecer, na verdade, eu fui inútil, porque eu quero que meu nome seja lembrado lá, como o homem que levantou um centro comunitário num bairro carente, e quando ele saiu, ninguém mais pôde fazer. Isso é hipocrisia. Eu não posso fazer isso. A primeira coisa que eu tenho que entender é que meu ministério, tem sucesso quando alguém segue com ele. Ele vai ser sucesso quando eu consigo discipular alguém para amar tanto o que eu faço, como eu amo. Isso é muito claro na Bíblia. Moisés não entrou na terra prometida, mas ele discipulou uma geração seguinte para que a promessa pudesse ser cumprida. Moisés poderia brigar com o Senhor e falar assim: não, Senhor, o Senhor me deu a promessa e eu vou levar esse povo para a terra prometida. Ele sequer entrou na terra prometida. Mas foi o seu discípulo, criado próximo dele. Foi Moisés, e eu sei que Moisés entrou lá, porque Moisés entrou pela vida de Josué. Se você parar e ver um pouquinho na caminhada de Moisés com Josué, você vai ver pontos em todas as passagens do Pentateuco, de que de alguma forma Moisés preparava Josué. Não foi de repente, não foi assim. Fala um nome bonito aí, Josué. Beleza, Josué, você vai andar do meu lado aqui, depois eu vou morrer e você leva o pessoal. Tá? Foi uma caminhada. Olha só comigo. Deixa eu descrever um pouquinho a vida de Moisés e Josué em poucos pontos, tá? Se você abrir a sua Bíblia, se você quiser anotar e depois você vai conferindo, se abrir a sua Bíblia em Êxodos 24:13, você vai ver que Josué era um servo de Moisés. Então, um servo era aquela pessoa que andava perto de Moisés. Talvez ele que carregava algumas coisas para Moisés, talvez ele que lavava os pés de Moisés. Então, Moisés e Josué, ele tinha uma proximidade. Em Êxodos 17:9, você vai ver que Moisés coloca o Josué para liderar. Então, Moisés dá uma oportunidade para Josué, para que ele pudesse liderar. Ele incumbe uma missão para Josué. Se você ver um pouquinho mais para frente, em Êxodos 24:13 também, quando Moisés sobe ao monte para receber os mandamentos, quem estava perto dele era Josué. Então, Moisés trazia Josué para as experiências dele. Moisés tinha as experiências com Deus, e ele fazia questão que o seu discípulo tivesse ali com ele. Igreja, seria muito bom Moisés achar que era particular o que Deus tinha para ele, e realmente tinha muita coisa que era só entre Moisés e Deus, mas ele não falou em nenhum momento assim: Josué, existem segredos entre eu e Deus e você não pode participar, fica aqui, quando você assumir, você se vira e descobre o caminho, tá bom? Beleza. Não, ele trouxe Josué para andar nas experiências com ele. Josué também era corrigido por Moisés.
Moisés tinha questão de advertir Josué. Moisés ensinava, seja pelos livros, pelos mandamentos deixados, mas José ensinava a Josué. Moisés ensinava a Josué. E por último, Moisés confiou uma missão a Josué. Vai e checa a terra prometida. Josué foi com mais 12. E olha tanto que a vida de Josué era importante para a tomada de decisões de Moisés. Porque dos 12, 10 falou que não. 2 falou que sim. Mas esses 2 que falou que sim, tinha um homem que era bem próximo dele. Josué. Pesou. Porque Moisés confiou a missão na vida de Josué. Igreja, eu quero ver as nossas gerações aqui conectadas. Porque eu sei que o nosso chamado como igreja é ser multigeracional. O pastor Tom, o pastor Cosme, o pastor Rogério, o pastor Rafael, eles não vão viver para sempre. Não estou profetizando, não, mas é a realidade. E se hoje acontecer alguma coisa, quem que está umbrando com eles para poder aprender? Quem que está à disposição de servir eles, de participar das experiências deles? Quem está disposto a ouvir ou receber oportunidades vindas da nossa liderança para seguir a missão? Quem de nós aqui como jovens está disposto a entrar na AME e aprender o que acontece ali dentro, para que quando for a nossa vez, a gente não dá um monte de burrada lá dentro? Quem de nós? E isso é sim importante. Jovens, escutem, se envolvam nas coisas que a igreja tem para fazer. Não é porque é uma reunião de varões que você não pode ir porque você é dos jovens, porque depois você não vai ser eternamente um jovem. Você uma hora ou outra vai crescer, e quando você crescer, você vai se sentir totalmente perdido se você não tiver a disposição de começar a conectar as gerações. Líderes, senhores, vocês que são de uma geração maior, tenham paciência com essa juventude. Às vezes é muito fácil a gente simplesmente falar assim: não, meu Deus do céu, é difícil demais esses jovens, olha as ideias que eles têm. Não, isso não funciona. Criticar sem talvez a disposição de ensinar. Do mesmo jeito que Josué tinha disposição de estar ali perto, Moisés também teve a disposição de ensinar. E nós precisamos ter essa disposição de ensinar, de estar aos pés daqueles, ou de estar com aqueles que querem e têm sede de aprender. Nós precisamos, é interessante porque gerações eles se conflitam, né? Conflito de gerações é algo super natural. Basicamente você vê, por exemplo, sobre o uso de celular e internet. Geralmente, se você pedir para uma criança ou para um pré-adolescente, adolescente de 13 anos, ensinar o vô dele de 60 a mexer no WhatsApp, ele vai chegar e vai falar assim, é só clicar aqui, põe aqui, faz isso. Como se isso fosse super natural para o senhor de 60 anos. E o pior é que ele vai pedir para que você repita isso umas 10 vezes. A facilidade que uma geração tem de ofender a outra é muito grande, e isso não pode acontecer dentro da nossa igreja. Nós precisamos entender que somos multigeracionais e precisamos cuidar de todas as gerações e tentando atrás de nós o que nós vamos deixar para eles. E quando eu falo que nós precisamos brigar um pouco com esse conflito, porque é difícil entender uma geração a outra. Esse exemplo do celular é um exemplo clássico. É tão legal você parar e pensar sobre gerações,
Quando eu era criança, eu pegava e fazia, quando eu ia brincar, ou meu irmão, que quando era criança, quando nós íamos brincar sobre telefone, a gente fazia esse sinal aqui. Não é verdade? Agora, se você pede uma criancinha de 1 ou 2 anos para fazer sobre telefone, ela faz assim, ó. Eu fiquei assim, de onde que ela tirou isso daqui? Mas é o que a gente faz hoje. Gerações mudam. E aí você vai bater na mão da criança e vai falar assim, não, isso daqui não é sinal de nada, é isso que é um sinal de telefone. Aprende. Não, mas você vai contar e vai ensinar para ela. Olha só que legal essa questão das gerações aqui na Bíblia. Maria era um jovem e ela recebeu um presente de Deus. Que presente foi esse? Grávida. Mas você sabe um detalhe que é muito interessante? Isabel era uma senhora. Isabel era velha. Então uma jovem que descobre que tem um sonho, que está gerando um sonho, que está gerando algo, ela toma uma das melhores atitudes possíveis de ir buscar ajuda, conselho ou conversar com uma pessoa experiente. E quando ela chega lá, essa pessoa experiente também estava grávida. Sabe o que isso quer dizer? É que as duas gerações ainda seguem gerando. Jovens, não desprezem os velhos, falando que os velhos agora têm que ficar sentados, porque eles também têm sonhos. Porque eles também estão gerando sonhos. As duas gerações, elas estão gerando, e não é uma competição, não é uma comparação. Não só jovens têm sonhos, mas todos nós temos que entender que somos capazes de produzir algo, seja em qual geração você se encontra. Mas quando nós entendemos que somos capazes de reproduzir e respeitamos o que a outra geração está produzindo, nós encontramos um equilíbrio perfeito. Nunca vai ser fácil. Jovem, valorize o conselho que vem dos mais velhos. E senhores, geração mais madura, esteja pronto para escutar também o que os jovens têm para dizer, porque eles sabem exatamente as perguntas que estão acontecendo lá fora. Eles sabem exatamente as perguntas que estão acontecendo lá fora. Talvez a palavra não fez sentido nenhum para você, mas eu sei que o Senhor está cobrando de mim algo, e é muito mais do que só deixar um legado na minha casa. Eu preciso estar atento à minha volta, porque existem pessoas que estão se refletindo em mim, e eu tenho que ensinar e aprender ao mesmo tempo. Diego, como assim ensinar e aprender ao mesmo tempo? Eu queria colocar uma foto básica, que para mim descreve da melhor forma o que nós somos como igreja. A gente vai analisar essa foto e a gente termina por aqui, tá? E é uma foto de uma flecha. Uma flecha. A flecha, ela é formada por penas, uma haste e uma ponta, muito afiada, geralmente. E eu coloquei essa flecha em comparação às gerações dentro da nossa igreja. Quando nós temos umas flechas muito exuberantes, ou quando nós temos penas muito grandes e exuberantes, e essas penas são os mais velhos, a flecha não consegue voar. Você sabe para que serve as penas numa flecha? É ela que dá direção quando está cortando o vento. São essas flechas que dá direção. Então, se não tem pena, a flecha vai, mas ela vai sem rumo. Se tem penas muito grandes, por exemplo, pegar uma pena de um pavão e colocar na flecha para atirar, ela sequer vai sair do lugar. Nossa geração, a geração que vem já batalhando há muito tempo, ela está aqui para nos dar direção à igreja. Eles sabem o que está falando, porque eles já passaram por este caminho.
A haste é o que dá sustentação e é o que liga a geração mais nova com a geração mais velha, é o que liga a ponta com as flechas. Se a haste estiver torta, a flecha também não vai alcançar o alvo. Mas essa haste reta, pessoas da geração intermediária com uma vida íntegra, com uma vida 100% baseada no Senhor, elas conectam gerações. Elas têm responsabilidade de conectar gerações. Ela tem responsabilidade de sustentar a flecha. E jovens, vocês são a ponta. Vocês são os que são lançados e estão prontos para ferir o alvo, para alcançar o alvo. Mas uma ponta, ela precisa ser bem polida para que ela possa penetrar. E isso também vem muito a calhar com o caráter dos nossos jovens. O quão polido você está. Uma flecha não é feita só de pontas, uma flecha não é feita só de penas, e uma flecha não é feita só de haste. Uma igreja não é feita só de uma geração. São 3 gerações que precisam aprender a trabalhar juntos para alcançar do melhor que o Senhor tem. Igrejas, isso é um desafio. E a gente precisa começar a pensar nisso. Nós precisamos começar a pensar nisso. Então, quando eu falo em deixar um legado, você precisa abrir os seus olhos para deixar um legado dentro da sua casa. Coloca a sua casa em ordem, meu irmão. Ezequias, pensando só em si mesmo, não conseguiu deixar nada que importava. Você vai fazer o mesmo? Sim, seu filho vai ter o livre-arbítrio, vai poder decidir, mas você vai plantar semente nele. O que você vai plantar nele? O que você vai plantar nele? E mais do que dentro da sua casa, abre os seus olhos aqui para essa igreja, porque nós precisamos que você assuma o seu papel aqui dentro. Se você assumir o seu papel aqui dentro, nós conseguimos lutar contra o conflito de gerações e conectar essa geração, porque nós somos multigeracionais. Nós vamos ter um sucesso ministerial que ele não vai acabar quando a vida de alguém acaba, mas ele vai perdurar, perdurar e perdurar e perdurar. Eu quero de alguma forma sair lá do México e que nem que eles esqueçam, por mim podem esquecer quem é Diego, mas o fruto e o trabalho que o Senhor chamou para fazer aqui possa seguir. Essa é a minha missão lá, é o que eu tenho no coração. Que esqueçam, mas que tudo que eu comecei possa seguir. E para isso eu preciso deixar um legado. E a pergunta que eu termino é: qual legado você tem deixado na sua casa e aqui na igreja? O que você tem feito? Feche seus olhos. Senhor, nós somos uma igreja multigeracional, porque assim o Senhor quis. O Senhor não chamou apenas X geração, ou só quando alguém estivesse maduro, mas o Senhor quer que estejamos em sua casa, juntos, filhos, pais, avós. Senhor, que nós possamos ser maior do que os conflitos dessa geração, mas que nós possamos entender, Deus, que os jovens possam saber ouvir aquilo que vem dos maiores, Deus, e que os maiores possam valorizar também aquilo que o Senhor põe no coração dos mais jovens. Senhor, que nós possamos entender que os jovens como Maria geram, e velhos como Isabel também geram, que gerações, sejam elas diferentes ou não, elas estão gerando algo que vem do Senhor. Coloque cada um de nós no nosso papel aqui como igreja, e que possamos abraçar as outras gerações e amá-las. Senhor, como Moisés ensinou a Josué, que o Senhor possa vir levantar Moisés aqui dentro da igreja, que o Senhor possa vir levantar Josués aqui dentro da igreja, que estão dispostos a aprender, e Moisés, que estão dispostos a ensinar, em nome de Jesus, amém.
Amém? Eu quero só, para finalizar, agradecer mais uma vez à igreja. Nós como família somos muito gratos pelo amor que nós sentimos deste ministério, dessa casa. Muito obrigado. Nós estamos voltando amanhã para o México, e eu vou te falar a verdade, isso não é só o meu coração, mas o coração da Lorena está sendo uma das voltas mais difíceis que a gente já teve, porque a gente ama estar aqui, a gente ama estar no Brasil, mas por obediência nós estamos indo para lá de novo. E eu quero te pedir para que você possa orar conosco. Ore por nós, lembre de nós em suas orações. E mais do que isso, eu queria compartilhar só 2 alvos bem específicos com vocês. Os nossos papéis venceram aqui quando nós estávamos nessa temporada no Brasil, e dizem que quando a gente chega com o papel vencido e nós precisamos mudar o status do nosso papel, nós éramos residentes temporal, agora com o nascimento da Cecília nós somos residentes permanentes, nós temos um green card mexicano que não serve muito, a gente vai estar lá, né? Não dá status green card mexicano, mas a gente está muito feliz, mas a gente tem que fazer essa mudança do status da nossa residência, e me parece que a gente tem que resolver isso nos 5 primeiros dias que a gente chega, depois que o nosso papel está vencido. Então, se você puder orar para que possa estar aberto, para que Deus possa nos dar as condições necessárias, são papéis caros que a gente precisa resolver, e também por todas as coisas da saúde. Deus cuidou do que a gente precisava com a Cecília, eu sei que ela vai cuidar também do que vai precisar do nosso rapazinho. Nós não temos acesso à saúde pública, não temos esse direito, e também o México não tem uma saúde pública, basicamente. Uma grávida lá, quando está dependente da saúde pública, ela precisa estar trabalhando, registrada no governo, no Parará, e ela tem direito a 2 consultas para os 9 meses de embaraço, ou de gravidez. Então nós não temos esse direito, nós vamos ter que gastar também com os médicos, mas isso, Senhor, estamos em paz, e eu vou contar testemunho das nossas vitórias logo em relação a isso. Então eu só queria deixar esses 2 alvos, que são os 2 alvos mais, e da nossa viagem e tudo mais, né? Amém? Fica ali embaixo, a Lorena, por favor. Quero pedir a Lorena para ficar aqui embaixo mesmo com o Diego, para ficar mais longe de mim, segurando os protocolos aí. E nós como igreja, por gentileza, vamos ficar de pé. Nós ouvimos que eles vão embora amanhã, e nós vamos estender a nossa destra e vamos abençoar o Diego, a Lorena, a Cecília e mais o que está chegando aí. Estenda a sua mão. Pai, nós estamos alegres com o que o Senhor está fazendo nessa família, com o chamado desta família, com a obra do Senhor sobre a vida deles. Nós te louvamos, ó Deus, por essa casa levantada pelo Deus vivo, por essa casa alicerçada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós te pedimos, meu Deus Todo-Poderoso, dê sequência a tudo que a tua boa mão já iniciou na vida do Diego, da Lorena, da Cecília e do bebezinho que está chegando. Dê sequência, conduzindo, Senhor, como Ele mesmo projetou para nós aqui, como uma flecha polida que acerta o alvo. Assim seja essa família, em nome de Jesus, a te exaltar, a te engrandecer e a te glorificar. Encomendamos essa viagem ao Senhor, pedimos o teu livramento de toda espécie de ciladas e de laços do mal, em nome do Senhor Jesus. Te pedimos em nome de Jesus que eles cheguem no seu local de destino e te glorifiquem ali pelo tempo que o Senhor estabeleceu para eles. Deus Todo-Poderoso, como igreja do Senhor, como filhos de Abraão, nós os abençoamos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Dá uma salva de palmas, dá um abraço virtual, amém? Liga para eles, fala com eles. Deus abençoe vocês. Igreja, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo seja sobre sua vida. Deus abençoe você que está em casa também, em nome